Uma boa noite a todos, os irmãos aqui presentes, né? E também os nossos irmãos que estão assistindo a nós pelo Facebook da Casa Espírita Jesus e Caridade. Hoje estamos aqui transmitindo ao vivo, aqui, né, da casa, com algumas pessoas que estão passando pelo atendimento fraterno, e a nossa irmã Patrícia Bonfante, que vai ser a nossa expositora da noite de hoje, do Círculo da Luz, né, de Criciúma. E também vamos passar um recadinho, que todas as quartas-feiras nós já estamos atendendo o atendimento fraterno, né? A partir das 6h15 da tarde, a casa já está aberta para as pessoas que estão precisando, né, de auxílio espiritual nesse momento, tá? Depois, em seguida, a gente vem pela palestra e depois passamos para o passo individual. Então, nesse momento, vamos serenar os nossos corações, pedir a Deus, ao nosso amado Pai, para que nessa noite possamos emanar muita luz, muita paz a todos que estão nos seus lares e aqui também que estão aqui presentes. Pedimos a proteção da equipe bendita de Eurípides Barçanufo, dos nossos anjos de guarda e mentores, que possam nos auxiliar nesta noite. E vamos, assim, fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em dívidas novamente. E livra-nos, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje para todos, sempre. Fica à vontade, irmã. Seja bem-vinda, a casa é sua. Muito obrigada, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Boa noite, Zélia. É com muita alegria que nós recebemos esse convite do Centro Espírita Jesus e Caridade, a primeira vez que eu participo de um encontro com vocês. Eu espero que realmente a gente consiga emanar as melhores energias, as melhores vibrações e transmitir uma mensagem positiva para cada um de nós, que a gente consiga não só compreender, mas internalizar e, quem sabe, aos pouquinhos tornar prática nas nossas vidas, que essa é a parte difícil de tudo que a gente aprende, né? Então, eu vim hoje conversar um pouquinho. Nós estamos aqui para conversarmos sobre o amor em Jesus, falarmos sobre amor, o que Jesus diz sobre amor. Jesus, em certo momento, nos coloca que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, nas palavras dele, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estariam contidos nesses dois mandamentos. Então, amar a Deus como um primeiro mandamento e amar ao próximo como um segundo, mais semelhante ao primeiro, que o acompanha. E aí, se nós iniciamos por amar a Deus, de quem nós estamos falando? Quando Allan Kardec questiona os espíritos sobre Deus, ele pergunta que é Deus, né? Ele nem pergunta quem é Deus, pergunta que é Deus. E nós temos realmente dificuldade de compreender algo que está além do nosso alcance, no sentido de que nós estamos falando do Criador, não só de nós mesmos, não só desse planeta, mas de todo o universo, de bilhões de galáxias. Só na nossa galáxia são 100 bilhões de sóis. Então, nós imaginamos o nosso Sol, bilhões de sóis e bilhões de galáxias, e não conseguimos compreender quase nada desse universo, que dirá a inteligência criadora de tudo isso. E, na verdade, Allan Kardec chega a perguntar: é dado ao homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem: não, esse é um sentido que lhes falta. Mas, ao mesmo tempo, eles nos dão a direção de como termos essa compreensão. Porque se nós vamos amar, nós precisamos ter um caminho para esse amor, uma ideia
de quem nós estamos amando, de que nós estamos amando. E os espíritos dizem que é pela obra que a gente não só compreende, que a gente consegue vislumbrar algo desse Deus, mas também esse caminho do amor a Deus pela obra. E aí a gente percebe que a fala de Jesus precisa ser interpretada de trás para frente, porque o que somos nós, se não obra de Deus? Né? Então a gente pensa, a obra de Deus, amar a natureza, amar os animais, sim, mas nos amarmos também. E aí a segunda parte da mensagem dele, que é amar ao próximo como a si mesmo, vem nesse sentido. Então, por isso, a conexão do amor a Deus com o amor a si mesmo, com o amor ao próximo, e a gente precisa fazer esse caminho de trás para frente para conseguir ter uma compreensão melhor e fazer esse caminho de maneira mais facilitada. E aí não tem como não citar a parábola do bom samaritano, porque naquele contexto em que Jesus conta a parábola, ele menciona de novo essa questão dos mandamentos, né? Do primeiro mandamento, que seria amar a Deus, e do segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Só que aí o mestre da lei que está conversando com ele questiona, depois de falar isso, quem é o meu próximo? Né? Então, aquilo que era simples se problematiza. Amar a Deus, amar ao próximo, e ele questiona quem é o meu próximo. Por quê? Porque a época, para ele, o próximo era aquele do seu povo, aquele que pertencesse à sua religião e aquele que não fosse pecador. Então, ele não tem problema em identificar Deus, mas ele tem problema em identificar o próximo, né? Porque a visão dele de próximo está restrita a essa concepção. É o homem do mesmo povo, da mesma religião e que não tenha sido marcado pelo pecado por aqueles que tinham essa competência, vamos dizer, de apontar os pecados alheios, né? Então era muito seletivo, muito restrito. Aí ele faz essa pergunta a Jesus, só que Jesus responde com a parábola, não responde diretamente. O que conta essa parábola? Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Ou seja, ele não tinha as vestes, ele não falava, ele estava quase morto. Então, é um homem que não se pode identificar justamente naquelas características de pertence a que povo, qual é a origem, qual é a religião. Era um homem que não se podia identificar, que estava ali quase morto depois de ter sido atacado, assaltado. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Esses dois personagens são religiosos. E aí, o fato de Jesus trazê-los à cena, colocando-os numa posição de não auxiliar aquele homem necessitado, coloca justamente a contradição que eles põem em determinados momentos da sua passagem aqui pela Terra, nas lições que ele nos deixou, essa contradição da dedicação ao culto externo em relação ao exercício do amor, que é a prática da lei, porque afinal de contas, os mandamentos, né, de novo, são a lei. Então, a prática do amor é a prática da lei. E ele coloca em contradição. O que é exercitar uma religião? Apenas no exterior, né, frequentar, aí a gente pode colocar na nossa realidade atual, a gente não precisa fazer interpretação só lá do passado, porque a gente vai perceber durante essa conversa que hoje está tudo muito parecido. Não mudamos, não evoluímos tanto assim, não. Então, hoje, o que a gente faz, né? Nós que nos identificamos com uma denominação religiosa, e aí eu falo coletivamente mesmo, não só do ambiente espírita, mas de outros ambientes, o que é estar conectado com uma denominação religiosa, com a prática religiosa? Essa prática externa, ou é de fato o exercício do amor, que é a essência daquilo que Jesus veio nos trazer, que aí sim é a essência de uma prática religiosa de conexão com Deus, né? Então, aqui, só no mencionar esses dois personagens e colocá-los distantes da atenção àquele necessitado, ele já traz toda essa questão dessa contradição.
E aí, depois desses dois, passa um samaritano, mais um samaritano, e aí esse samaritano é uma figura, à época, tida como de uma fama. Era meio pagão, era quase um insulto para o judeu, né, essa ligação com o samaritano. Então, era uma pessoa que não era bem vista, era de um povo que não era bem visto. Esse samaritano, justamente ele, traz o relato aqui, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí, depois de contar essa história, Jesus questiona: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o doutor da lei responde: aquele que teve misericórdia dele. Jesus então lhe disse: vai e faça o mesmo. Então, contando essa história, o que Jesus nos traz, nos ensina com relação justamente ao amor ao próximo? Quem é esse próximo? E aí a gente traz, como eu falei, para a nossa realidade hoje. Quem é o meu próximo? Existe um muro que me separa do amor ao próximo, e se nós pararmos para observar e nos observarmos, que é principalmente por isso que a gente está aqui, né? A gente não vem assistir palestra para pensar no outro, a gente vem para pensar em nós mesmos, porque é que a gente pode mudar, né? A única pessoa que a gente pode mudar nesse planeta somos nós. Então, pensando em nós mesmos com honestidade, com o coração aberto, o que é esse muro que separa a gente? É o muro do julgamento, que está contra a empatia, justamente, de se ver e se identificar no outro, né? Quem é que nós estamos considerando o nosso próximo? No âmbito individual mesmo, familiar. Como é que nós estamos lidando com as nossas diferenças daqueles que convivem conosco? A espiritualidade nos traz que o ambiente familiar é a nossa oficina principal e é muitas vezes o ambiente onde nós mais vamos ter conflitos. É o nosso ambiente, a oficina, porque é o ambiente principal de aprendizado, né? Então, esses conflitos vêm dessas diferenças, muitas vezes não construídas nessa vida, mas em existências anteriores. E a forma como a gente lida com isso dá esse olhar para o outro que eu direciono com pré-julgamentos naquilo que é diferente de mim, né? Então, como é que eu estou tratando os meus pais, os meus avós, por exemplo, que são idosos? Será que eu considero que pela questão da geração, da idade, eles sabem menos? Até aqueles mais novos? Será que eu respeito as opiniões? Será que eu busco sempre impor a minha posição, o meu entendimento, a minha verdade na minha convivência com o outro, no meu ambiente de trabalho? Será que eu tenho o mesmo tratamento com o subordinado que eu tenho com o meu superior? Ou será que nós ainda escalonamos a importância das pessoas pela posição, pelo cargo que elas ocupam? A minha simpatia com o porteiro, com a pessoa que trabalha para mim, é a mesma da minha simpatia com o meu superior, com aquele de quem talvez eu dependa para manter a minha própria posição, né? Nós selecionamos ainda, nós colocamos essas barreiras, e aí quando a gente pensa no coletivo, isso também está na parte do nosso julgamento, como é que nós avaliamos a situação de outras pessoas que nós muitas vezes olhamos como distantes? Será que eu vejo da mesma forma uma condição de violência, uma criança que é assassinada numa comunidade carente, daquela que é assassinada numa comunidade de classe média alta? Ou nós nos habituamos com a violência em determinadas comunidades, em determinados setores? Será que a cor da pele daquele que sofre me causa um impacto diferente? Quando eu vejo, por exemplo, uma mulher que sofreu violência, eu não venho já com os questionamentos comuns: que hora que ela estava na rua, que roupa ela estava vestindo, o que será que ela fez? Mas se é uma filha, uma irmã minha, eu digo não.
Aí eu não vou fazer esse tipo de questionamento, porque eu conheço, mas o não conhecer a outra pessoa não me dá o direito de julgar. Muito pelo contrário. Aí é que eu tenho que me colocar um passo atrás. Como é que nós estamos avaliando, nesse momento que nós estamos passando de pandemia mundial, de dificuldade em todos os cantos, com relação justamente às populações mais vulneráveis? Nós nos comovemos da mesma forma? Ou nós nos acostumamos com o sofrimento, com a pobreza, a miséria de determinados povos e se tornou comum e aceitável? Coletivamente, se nós pararmos para pensar, a gente não está muito distante da avaliação daquele doutor da lei que conversava com Jesus. Porque o que passa o meu povo, a pessoa que é da minha religião, a pessoa que é da minha classe social, que é da minha cor, tem um impacto diferente para mim do que o que passa o outro. Então, esse outro não é meu próximo. Qual é a avaliação que nós temos hoje? De novo, individual e coletivamente, porque a gente precisa ter essa visão do coletivo, de como nós estamos agindo enquanto sociedade, e trazer isso também para o nosso individual. Porque os espíritos também nos dizem que a mudança vai se dar pelo coração do homem, não é com grandes sistemas, com grandes revoluções, transformações, mas a partir da transformação individual. Se eu consigo me transformar e transformar a minha relação com o meu ambiente, como eu falei, esse ambiente familiar, e aí o ambiente de trabalho, o ambiente externo, a minha relação, como é que eu vejo quem me fecha no trânsito, que é o meu próximo também, se ali pode ter julgamento, pode ter raiva, né? Pode ter reação violenta. Se eu consigo mudar isso em mim, no meu ambiente, aos poucos isso vai se multiplicando. Sou eu, somos poucas pessoas aqui hoje, mas nós envolvemos outras pessoas no nosso entorno, e por isso a partir da transformação do coração do homem, né? Porque é uma transformação lenta, gradual, ela não vai ser imposta por ninguém de fora para dentro, ela vai vir de dentro para fora, vai partir de nós. E essa análise é importante a partir justamente desse olhar para si mesmo, porque a lei não manda identificar, como eu falei, condição social, religião, merecimento, mesmo merecimento. Eu posso até admitir que eu não pratico. Isso a gente é obrigado a fazer porque a gente sabe que não consegue ter esse olhar totalmente isento de julgamento em relação a tudo. Mas nós precisamos admitir que essa é a lei, que esse é o objetivo, porque tendo isso como objetivo, a gente consegue caminhar passo a passo em direção a ele, né? Se nós sequer admitirmos que isso é o certo, que este é o objetivo, não julgar, amar sem esse pré-julgamento, ter empatia com relação a outra pessoa, com relação ao outro, por mais diferente que ele seja de mim, esse é o objetivo. Eu não consigo praticar ainda? Não, não consigo. Eu estou aqui num degrauzinho lá de baixo da evolução. Mas eu preciso saber que esse é o objetivo para poder me direcionar para ele, né? E é isso que a lei diz. Então, nós temos, a partir da codificação, do que a doutrina espírita nos traz, de todo esclarecimento que vem posterior aos ensinamentos do Mestre Jesus, e aí a gente percebe uma frase do que ele diz, gera, né, um mundo de textos, de questionamentos, de pensamentos que podem ser tidos a partir daquilo ali, mas a doutrina nos traz muita coisa que nos auxilia, no sentido de compreender e de como praticar, né, esse amor ao próximo aos pouquinhos dentro ainda das nossas limitações. Então, a questão própria mesmo da reencarnação, né, nós termos essa consciência de que hoje estamos numa posição, mas que ontem estávamos em outra, né, que nós cometemos crimes, se não foi agora, foi antes, nós praticamos violência, se não agora, mas antes, então a gente não julga porque a gente mesmo não sabe o que a gente fez. E não precisa saber, né? Olhando para o interior, para os defeitos que a gente ainda, as limitações que a gente ainda carrega, a gente consegue perceber
que o nosso trajeto não foi tão limpo assim. Então, a consciência de que, como a doutrina nos traz, não existem vítimas, nos dá também essa sustentação para praticar o não julgamento, né? Quando a gente, por exemplo, como eu falei, parece que consideramos agora normal certas coisas que não deveríamos considerar. Os ambientes prisionais que nós temos, por exemplo, né, são um desses casos, assim, é um ambiente totalmente insalubre, violento, nós nos habituamos a isso e parece até que grande parte ainda da nossa sociedade gosta disso, porque é um castigo para quem comete crime, mas não é para ser castigo, né? É para ser proteção para a sociedade e reeducação para quem comete o ato. Então, condenar o crime e não o criminoso também foi algo que Jesus ensinou há 2000 anos atrás. E nós ainda não aprendemos. Estamos longe de aprender. E a nossa prática demonstra isso, né? E aí, essa condenação, como se fôssemos todos isentos de condenação. Ele perguntou, quem não tiver pecado, né? Ele diz que atire a primeira pedra, também em outra passagem, e quem não tem, né? Como eu disse, se não agora, a doutrina nos traz, não somos nunca vítimas. Cometemos também atos negativos anteriormente. Então, esse princípio do não julgamento, em vários momentos, Jesus nos traz, mas nessa parábola especialmente, né, quando nos coloca na relação com o outro, na relação com o próximo, e ele pergunta quem foi o próximo, foi aquele que teve misericórdia, ele nos mostra que nós precisamos justamente tomar essa atitude de dar o passo em direção ao outro, de nos tornarmos o próximo do outro. Como eu coloquei, independentemente de quem seja, porque muitas vezes dentro do nosso lar nós não estamos sendo esse próximo misericordioso. No nosso ambiente de trabalho nós não estamos sendo. E aí parte, né? E aí o distante, o necessitado, e cada um conforme consegue alcançar. Mas ainda voltando para a passagem, a gente percebe lá no finalzinho, então, amar a Deus, amar ao próximo, como a si mesmo. E aí tem mais esse detalhe que, na verdade, não é só um detalhe, é algo muito importante, que é do amor a si mesmo, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E se nós não nos amamos, nós refletimos essa falta de auto-amor também no julgamento do outro, porque o outro muitas vezes serve como um espelho, que eu olho e não gosto, e estou olhando para mim mesmo, e não me dou conta. Então, esse auto-amor necessita de uma autoanálise, de um cuidado consigo mesmo, e principalmente de disciplina, porque nós temos essa dificuldade muito grande de nos dedicarmos ao espiritual, nos dedicarmos ao que é essencial para nós, que é a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. Nós nos preocupamos muito com o externo, temos que nos preocupar, é lógico, nós estamos no mundo material e dependemos dele também, mas a gente não pode esquecer e deixar de lado aquilo que nos faz bem interiormente, porque é o que nos sustenta e é o que vai sobreviver. Então, a prática da oração, o bom e velho orai e vigiai, né, que é estar atento aos nossos pensamentos. Joana de Ângeles, que é uma autora espiritual, escreve pelo Divaldo Franco, um orador muito conhecido, nos coloca muito isso, ela traz em várias obras de ordem psicológica, que tudo começa pelo nosso pensamento, né? Então, cuidar do nosso pensamento, da qualidade desse pensamento. Nós iniciamos o encontro de hoje falando em emanar boas vibrações, né? Então, que bom quando a gente consegue prestar atenção mais tempo, não só quando a gente está reunido para falar de Deus, para falar de Jesus, mas durante a nossa rotina, o nosso dia a dia.
prestar atenção nos nossos pensamentos para perceber, porque o tempo todo nós estamos emanando vibrações. E aí, se a gente não está prestando atenção, que qualidade de vibração a gente está emanando, né? Então, de novo, não é para se cobrar, sair daqui pensando assim, agora estou neurótico e não estou conseguindo fazer nada do que é para fazer. Não, aos pouquinhos a gente vai conseguindo ter essa disciplina de perceber. Quem sabe fazer uma meditação, é uma prática que a própria Joana também orienta. Começa com 3 minutinhos por dia, vai para 5 minutinhos, 7 minutinhos. É pouco tempo, faz um bem enorme. A meditação, a oração, que não precisa de um espaço especial, nem de um horário especial. Ela pode ser feita em qualquer momento, enquanto se desenvolve outra atividade, porque a oração é conversar com Deus, é conversar com Jesus, com os nossos espíritos amigos de luz, e a gente pode conversar em pensamento a qualquer momento. E prestar atenção nos pensamentos, substituindo os pensamentos ruins por pensamentos bons, né? Não é só pensamento positivo, naquele sentido desse monte de livros de autoajuda que a gente vê hoje, de pensa positivo que a tua vida vai para frente. É só pensar em conquistar bens materiais, né? Conquistar carreira, conquistar, enfim. Não, é pensar positivo justamente nesse sentido de emanar vibrações positivas. Pega uma mensagem de um livrinho daqueles de mensagens espíritas que a gente tem, de orientação, pega uma mensagenzinha daquela de manhã, grava na mente, e quando perceber que o pensamento está voando para lados que não são bons, traz aquela mensagem para substituir. Isso o Divaldo também ensina. É uma boa forma de a gente conseguir se impor essa disciplina de cuidar daquilo que a gente está pensando, daquilo que está emanando. Essa qualidade do pensamento vai direcionar para a qualidade das nossas práticas e das nossas vidas. Então, essa observação de si mesmo, com disciplina, com autocuidado, com autocompaixão, e aí tem uma questão também que é essencial, que é de nós sermos misericordiosos conosco, com nós mesmos, né? Quando Jesus fala que o próximo é aquele que foi misericordioso com o necessitado, a gente também precisa ter misericórdia com relação aos nossos próprios erros. Porque quando tu te observas, tu vais aos poucos detectar as tuas falhas, as tuas limitações, os erros que foram cometidos, né? Francisco de Assis dá aquela sugestão de, no final do dia, outra prática também que é legal de ter disciplina de fazer todo dia. No final do dia, fazer o balanço do dia. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. Mas quando eu identifico o que eu fiz de ruim, ou o que eu ainda tenho de vício, de limitação, de prática ruim, não é para partir para uma autocondenação, né? Para uma tortura íntima, de ficar martelando naquele erro. Não, é para ter misericórdia consigo. É para se perdoar e dali partir para uma prática diferente. E se cair, levanta de novo. Levantar a segunda vez vai ser mais fácil do que na primeira. E na terceira, e na quarta, e assim por diante. Então, esse cuidado consigo, que é o mesmo cuidado com o outro, né? Que a gente quer ter, que a gente quer praticar, mas precisa ser interligado, né? Vocês percebem que a mensagem vem com essa interligação. Quando Jesus diz assim, que amar ao próximo como a si mesmo é semelhante ao primeiro mandamento de amar a Deus, ele está justamente impondo essa conexão, porque não é possível amar a Deus sem amar ao próximo, não é possível amar ao próximo sem amar a si mesmo, e vice-versa. Então, está tudo conectado e a gente precisa praticar isso de maneira conectada. Aí, essa autoanálise, esse autocuidado, sem culpa, né? O reconhecimento do erro, mas afastando a ideia de culpa, o processo de culpa, que só nos atrasa, que só nos empaca. Então, nós precisamos compreender, tanto nesse auto-amor quanto no amor ao outro, que estamos todos em processo de evolução, somos todos imperfeitos. E aí, assim como eu não devo julgar o erro do outro se é maior ou menor do que o meu, né? Os meus erros eu também preciso
ter compaixão, né? Preciso ter compaixão por mim. Eu errei, eu estou consciente disso, eu vou procurar não errar mais. O processo de culpa realmente é algo que tortura muito e que muitas vezes a gente se enterra nele e é cada vez mais difícil de sair. Então, vamos evitar essa armadilha no processo de autoanálise, né? Para não cairmos e empacarmos esse nosso caminho, esse nosso desenvolvimento. A partir desses princípios, dessas práticas, então, como eu coloquei lá no início, o Livro dos Espíritos também nos traz que não basta não ser mal, né? É preciso não se omitir no bem. Então, de tudo isso que a gente conversou aqui, que Jesus nos trouxe nessa mensagem, né? Como eu já coloquei, é uma mensagem que é curtinha e a gente vai desmanchando ela, vai deslanchando e se for trazendo, né, as orientações, os textos que a gente tem hoje, graças a essa doutrina maravilhosa que nos dá tanto em termos de conhecimento, né, e de busca espiritual, a gente vai vendo quanto cresce, né? E aí, essa ideia de fazer esse trabalho, de se observar, né? De se observar para fazer crescer o auto-amor, fazer crescer o amor por si mesmo. E a partir desse amor por si mesmo que cresce, conseguir amar o outro de uma maneira real. Por que esse é o amor real? Né? O amor que não condena, o amor que não julga, o amor que aceita as diferenças. Esse é o amor verdadeiro, esse é o amor de Jesus, o amor em Jesus. Né? Então, conseguir desenvolver esse auto-amor, esse amor ao outro, começando, como eu falei, do próximo mais próximo, que é esse que está convivendo com a gente, e estendendo aos pouquinhos, conforme as nossas forças, as nossas capacidades, até alcançar cada vez mais a compreensão de Deus, no sentido de nosso Criador, Criador de tudo que a gente conhece e não conhece, mas também no sentido que Jesus nos traz e que foi mais uma das revoluções que ele nos trouxe, de ser esse Deus nosso Pai, Pai de filiação, né? Então somos filhos dele. Ele está conosco sempre, mas nós ainda temos uma dificuldade muito grande de nos abrirmos para essa conexão com Ele. Ele está presente em nós o tempo todo. Não sou eu que estou dizendo isso, Jesus disse isso, né? Então a gente precisa acreditar. Ele está conosco o tempo todo, mas nós ainda temos uma dificuldade muito grande por essas barreiras que são impostas pelo nosso ego, pelas nossas limitações, por tudo, de todas essas vibrações negativas que a gente produz todo, tudo que a gente ocupa a nossa cabeça, o nosso pensamento com questões menores e muitas vezes sim negativas, e aí nós bloqueamos esse acesso, nós dificultamos, nós fazemos crescer cada vez mais esse muro, tanto com a conexão com a obra, né, que é o que nós temos aqui, quanto na conexão direta com Deus. Mas ele está presente, porque ele é nosso Pai. E aí esse caminho nos leva cada vez mais a alcançarmos aquele sentimento que a gente tem quando está aqui na oração, né? Quando está na abertura, no final, quando o palestrante fala é mais difícil, que a gente dá umas viajadas, né? Principalmente quando fala demais. Eu estou falando aqui bem rápido, porque estou preocupada com o tempo, porque aqui online a gente sabe que fica pior, né? Não tem a presença, não tem a energia. Mas aqui a gente tem um pouquinho, assim, de vez em quando, um sentimento de estar conectado com Deus, de estar conectado com esse amor, né? E quando a gente consegue levar isso para o dia a dia, levar essa oração para o dia a dia e estreitar essa conexão um pouquinho mais. Com essas práticas a gente vai conseguindo aos poucos, é o que todos nós queremos e buscamos, é por isso que estamos aqui. Mas mais uma vez, eu ressalto, não com palavras minhas, porque nada do que eu disse aqui
palavra minha, tudo a gente busca desses espíritos maravilhosos que nos trazem tantas lições aí, escritas em tantas obras, mas que nós tenhamos essa consciência de que tudo o que nós buscamos está em nós, na nossa transformação. Nada vai vir de fora, nada vai vir do outro. Nós precisamos partir da transformação de nós mesmos, com essa consciência de que não estamos sozinhos. Estamos sempre sendo ajudados, amparados por Deus, pelo nosso Mestre Jesus, pela espiritualidade amiga. Que essa consciência, que essa mensagem, como eu disse no início, se torne, se internalize e se torne prática, passo a passo, aos pouquinhos nas nossas vidas. Que assim seja, muito obrigada pela atenção de vocês, de novo pelo convite, Zélia, e fico aqui à disposição. Gratidão, Patrícia, pelas palavras, né? Essas palavras que nós vamos, todo mundo, né? Começar a levar um pouquinho para dentro das nossas casas, das nossas vidas, e olhar esse próximo primeiro dentro de nós e os nossos próximos que estão na nossa caminhada, tá? Gratidão, em nome de Jesus e caridade, tá? Foi uma ótima exposição. Então, neste momento, vamos serenar os nossos corações, agradecendo ao Pai, ao Mestre Jesus, por mais essa noite de aprendizado. Pedimos também que vamos com os nossos pensamentos nas águas que esses irmãos trouxeram para ser magnetizada, os nomes que se encontram ali na urna dos nossos irmãos, para que possamos emanar muita luz a todos esses irmãos, aos nossos irmãos que se encontram nos asilos, orfanatos, nos presídios, que às vezes são menos favorecidos. Pedimos também à espiritualidade amiga, benfeitora, que seja emanada muita luz aos nossos irmãos que se encontram nos emaranhados dos vícios, nossos irmãozinhos nos orfanatos, enfim, a todos os nossos irmãos que se encontram nesse momento sofredores nos hospitais, nos seus lares, pela enfermidade. Em forma de muita luz, vamos mandar esse nosso amor em pensamento a essas pessoas, a esses nossos irmãos de caminhada. E sendo assim, vamos encerrar com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, em forma de gratidão. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair novamente em débitos. E livra, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje para todos sempre. Uma boa noite e muito obrigada pela, ficarem com a gente até agora.